Sim, sim, alô, alô, acabei de chegar com mais uma história impressionante e sobrenatural. Você está no canal do Paulinho Boa Pessoa, especializado em contar essas histórias místicas, essas histórias misteriosas, as histórias sobrenaturais. Esse aqui agora é o canal do Mistério da Meia-Noite, ou Mistérios da Meia-Noite. E essa história de hoje é impressionante pela beleza. Tanto ela é rica em sobrenaturalidade, como ela é rica em descrição, a beleza da história. Olha, é imperdível, é imperdível. Você vai amar. E tanto é verdade, eu confio tanto, que você vai curtir o nosso canal, você vai dar o seu joinha, você vai dar o seu positivo, você vai se inscrever no canal. E se você gostar mesmo dessa história, eu quero um compromisso seu comigo. Eu quero que você se torne membro aqui do canal. Perfeito? Seja membro do nosso canal, isso para mim é muito importante. Tem um custo simbólico de R$ 7,90 mensais. É o YouTube que cria, que incentiva, e a gente acredita muito nisso, sabe? Então eu quero que você seja membro, nosso assinante, para me dar essa força. Outra coisa, tem gente que me pergunta assim: Paulinho, eu quero participar do YouTube ouvindo as suas histórias e eu não quero que tenha nenhuma propaganda. Tem jeito? Tem. Você se torna, por favor, YouTube Premium. Isso, YouTube Premium, aqui através do nosso canal. Aí todas as histórias que você ouvir, o YouTube não coloca nenhum tipo de comercial, nenhuma propaganda. E não só no nosso canal, aí você pode ouvir em qualquer outro canal, que vai ser sempre assim, porque você será YouTube Premium. Posso contar com você? Obrigado pelo seu carinho. Mas eu falei tanto da história, então agora eu preciso contá-la. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história impressionante, cheia de mistérios, cheia de sobrenaturalidades aqui do canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu digo a você, sente-se aqui pertinho, que eu quero contar tudo com aquele tempero de Jundiaí que só a gente tem. Eu moro aqui em Jundiaí, num bairro bastante tranquilo chamado Samambaia. E aqui eu tenho uma vizinhança ótima. Mas a destacar, eu quero me lembrar dessas vizinhas, desses vizinhos espetaculares que um dia eu tive. A Dona Teresa, o seu Gilmar, eles eram os pais do Felipe, o Felipe, aquele meu vizinho tão especial. Na verdade, hoje eu quero contar a história dele, do Felipe. À época dos fatos, ele tinha 38 anos. Tratava-se de um rapaz muito bom, muito fino, educado, muito amigo dos pais. E a mim também ele sempre tratou muito bem. E eu vou confessar, eu era doida para que o Felipe se envolvesse com uma irmã minha. E olha que até que ele tentou, sabe? Mas essa minha irmã não teve jeito, ela já estava enrabixada com um sujeito e não teve outra escapatória. Acabou se casando com outro. E tem mais, eu sou capaz de apostar que teria sido muito melhor
se ela tivesse escolhido ao Felipe. Mas você sabe, é assim sempre, né? Quando a gente torce para que alguém da nossa família se envolva com uma outra pessoa, nem sempre dá certo. Aliás, dificilmente uma mãe, por exemplo, consegue convencer uma filha sobre um bom rapaz. Eu digo isso porque a minha mãe também queria muito que essa minha irmã se envolvesse com o Felipe. Bem, mas eu agora vou entrar propriamente na história impressionante a vida com o Felipe e que hoje eu quero contar. Gente, é uma história real, é uma história verdadeira, mas em muitos momentos suscitará dúvida. Você haverá de perguntar, mas meu Deus, será que isso aconteceu? E eu digo a você, confio demais no Felipe. E eu tenho certeza absoluta que ele não inventou nenhuma vírgula dessa história. Então, a partir de agora, eu passo a contar. Felipe, um rapaz inteligente, trabalhador, acordava cedo todo santo dia, porque ele tinha que sair de Jundiaí e rumar para São Paulo, onde ele trabalhava. Ele ia de ônibus executivo. Aqui em Jundiaí, ele apanhava esse ônibus na passarela do Carrefour, e assim que a gente chama esse ponto, passarela do Carrefour, e de lá partem alguns ônibus executivos com destino à capital dos paulistas. E o destino do Felipe era o marco zero da capital, a Praça da Sé, bem no coração de São Paulo. Àquela hora, a rua já estava com vida, cheiro de café fresquinho, saindo das padarias da esquina, o rebuliço da papelaria recebendo material escolar e alguns alunos atrasados, o vai e vem dos caminhões trazendo a carne para o açougue. Era um vai e vem do sorriso bom, do bom dia, dito pelo açougueiro que conhecia todo mundo pelo nome. O Felipe, descia até o lugar, ali a passarela do Carrefour, e ficava às vezes esperando, às vezes ele dava uma passadinha na padaria que tinha na esquina para poder embarcar. Até que chegava o momento de ir, e lá em São Paulo, como eu disse, ele saltava na Praça da Sé, como todo mundo fazia. Era o ponto do ônibus, era o ponto final, digamos assim. Era executivo, então ele saía aqui da passarela do Carrefour, direto para a Praça da Sé. Aí, ele dali ia para a tal da rua Tabatinguera, que não ficava longe não. Ele ia trabalhar na empresa, da qual na verdade ele era gerente. E ele só voltava de São Paulo de noite. Então isso era a rotina do Felipe. E ele foi assim sempre pontual, sabe? E acabou acontecendo com o Felipe que ele conheceu na Praça da Sé, nessas idas e vindas, um mendigo. Sim, ele conheceu na Praça da Sé, onde tem muitos, diga-se de passagem, tá? Mas ele conheceu um mendigo especial, o tal do Rei Mago. Peraí, Rei Mago, eu já vou explicar tudo direitinho. O mendigo, o Rei Mago, ele ficava a esmolar enquanto o Felipe se aproximava dele. Aí o mendigo já abria um sorriso, porque ele sabia que o Felipe vinha, e vinha mais do que com moedas. Ele vinha com um pouco de atenção, de tudo o que ele precisava. O mendigo naquela hora era de atenção, e o Felipe sabia dar isso. Ele sabia compensar isso que o mendigo buscava. O Felipe gostava do apelido do mendigo, e nas conversas com ele ficou sabendo o motivo do mendigo ser apelidado daquele jeito, Rei Mago. O mendigo então explicou que o apelido chegou assim. É que na época do Natal, ali na Sé, na Praça da Sé, na Igreja da Sé, se armava um presépio. E ele, o mendigo, adorava entrar para ficar olhando para aquele presépio. E ele entrava e ficava lá dentro da Praça da Sé o tempo todo vendo aquele presépio. Mas ficava, sabe,
um tempão mesmo. Um dia, um padre, ao observá-lo atento ao presépio, falou alto com ele: Ó Rei Mago, o que tanto admiras no presépio? Que presente tu trouxestes para o menino Jesus? E foi nessa hora que o mendigo tirou uma moeda do bolso e colocou na manjedoura de presente para o menino Jesus. Havia mais gente ali por perto e eles começaram a rir. E bastou que ele saísse da igreja para escutar alguém copiando o padre, chamando o mendigo de Ô Rei Mago, Rei Mago, Ô Rei Mago. E eu acho que o mendigo fez alguma cara feia. E eu só sei que o apelido pegou. Você sabe que apelido é assim, quando pega, parece fogo na palha seca. Era só o apelido que ele usava, mas ninguém sabia de verdade qual era o nome do mendigo. Mas Felipe falou o seu nome para ele, contou que ele se chamava Felipe, de forma que eles ficaram conhecidos um do outro. E bastava o meu vizinho se aproximar que o Rei Mago já gritava: Felipe, vem cá, vamos conversar. E aí, como é que você tá? Me conta as novidades da Terra da Uva, Jundiaí. E o Paulista é um time de Jundiaí. Na época fazia muito sucesso. E o Paulista, como está? E a sua loja de essências, Felipe, me conta. A loja não era do Felipe. Ele era o gerente, mas assim ele era tratado pelo Rei Mago, o mendigo. Sem contar que o Felipe ficava admirado com o bom português do Rei Mago e depois o jeito do mendigo se portar. O mendigo falava de política, falava de economia e um dia chegou a dizer para o Felipe que ele conhecia Jânio Quadros. Felipe ficava admirado com aquilo tudo que o mendigo dizia para ele. Felipe era um sujeito discreto, mas entendia que Rei Mago devia ter mesmo estudado e ficava a se perguntar: meu Deus do céu, como é que um homem assim, com essa capacidade, foi parar na rua? Felipe pensava que talvez o Rei Mago tivesse sofrido uma grande desilusão, quem sabe uma desilusão amorosa, familiar. De certa forma, o Felipe tinha esperança de um dia, quem sabe, conquistar a confiança do Rei Mago a ponto de descobrir algo mais sobre a vida dele. E o tempo correu assim. E lá se foi um ano de conversas de Felipe com seu jeito carinhoso e o Rei Mago com seus olhos cheios de histórias. Até que, num dia que parecia igual a tantos outros, o Rei Mago, ao ver o Felipe, perguntou se o Felipe era casado. Felipe, me diga uma coisa, mestre de Jundiaí, tu és casado? O Felipe respondeu que não, que ele não era casado. O mendigo então perguntou: mestre de Jundiaí, e tu tens namorada? Felipe ficou meio envergonhado e respondeu que já tinha namorado sim, mas naquele momento ele não estava namorando ninguém. Nesse dia, Felipe ficou curioso e perguntou para o Rei Mago por que essas perguntas foram feitas a ele. O Rei Mago deu uma risadinha, mas nada falou. E Felipe estava apressado e tinha que correr para abrir a loja de essências. Coisa de 4 dias depois, já na hora de Felipe voltar para casa, ele passou pelo lugar onde o Rei Mago ficava. E nesse dia, o mendigo o chamou: Felipe, Felipe, o mestre de Jundiaí, por favor, venha cá. E espere um momento que eu tenho algo para lhe entregar. E aí o Rei Mago fez um movimento e pegou atrás de si, num saco que pareceu ser um saco de estopa. Ele abriu a boca do saco e tirou de lá um embrulho feito com um jornal. Mas era um embrulho tão bem feito que estava até amarrado com um barbante. Aí ele entregou aquele embrulho nas mãos do Felipe. Ao apanhar o embrulho, o meu vizinho olhou para o mendigo como a perguntar do que se tratava, o que era aquilo.
E o rei mago entendeu o olhar do Felipe e falou: mestre de Jundiaí, eu sei que você está querendo saber do que se trata. Mas calma, você daqui a pouco vai descobrir. Só vou lhe pedir que, por favor, não abra esse pacote agora. Só o faça quando você estiver dentro do seu ônibus, já voltando para Jundiaí, de preferência quando você estiver na Anhanguera. Tá certo? O rei mago ainda repetiu, dizendo baixinho: abra só no ônibus, quando você for embora. Ouviu, mestre de Jundiaí? Imagina a surpresa do Felipe, curioso, com o coração valente de sempre, quando o ônibus ganhou ali a região da Lapa, pegando a Anhanguera. Ele desembrulhou aquele pacote, tinha até barbante amarrado, ele teve que arrebentar o barbante, abriu aquele jornal dentro do ônibus. E ele encontrou um envelope que era a coisa mais linda do mundo. E dentro deste envelope, ele encontrou um convite de aniversário. Não, mas não era qualquer convite. Assim como também não era qualquer aniversário. Era aniversário de uma moça chamada Soraya Albuquerque. E vinha em nome do pai da moça, Augusto Albuquerque. Aquele nome fez tudo clicar na cabeça do Felipe. Será que o mendigo, o rei mago, seria esse Augusto Albuquerque? Então ele seria uma pessoa importante disfarçada de mendigo? Então, meu querido amigo Paulinho, me escuta, e você e o seu ouvinte verá o que aconteceu com o Felipe. Vocês nem vão acreditar o arrepio que deu nele. Bom, o Felipe olhou e viu ali no convite, escrito com aquela letra que parece coisa de outro tempo. Não era coisa impressa, não. Não, era tudo feito à mão, manuscrito, com aquela caneta antiga, sabe? Aquela pena de ganso, que dá aquele traço fino e grosso, como as histórias que a gente só ouve na beira da lareira. A pena de ganso era um instrumento de escrita feito a partir de uma pena de ave mesmo, geralmente um ganso, e era usada desde o século VI até o início do século XIX. A ponta da pena era cortada e afiada para formar a ponta da caneta, que era mergulhada em tinta. E ali se usava o instrumento como uma caneta. As penas de cisne eram usadas para ocasiões mais especiais, e as penas do corvo, por exemplo, para as linhas mais finas. Aquilo chamou demais a atenção do Felipe. Ele também ficou impressionado com o papel, a qualidade do papel do convite, que era dos mais nobres, e tinha uma cor assim que ele descreveu como creme claro. E ali, antes do nome Augusto Albuquerque, vinha escrito assim, com .or, como se fosse coisa de internet. Mas, gente, isso era 1980. Então ele viu, antes do nome Augusto Albuquerque, com .or. O Felipe não sabia o que era aquilo. Talvez se fosse hoje, ele imaginasse que fosse algum site, né? Alguma coisa da internet. Com .or. E só no outro dia, quando o Felipe foi pesquisar, que ele descobriu que era a abreviatura de comendador. Peraí, comendador? Então era Comendador Augusto Albuquerque. Ele nunca tinha visto aquela abreviatura, porque quase já não se usava mais. Isso eu estou falando de 1980. Hoje em dia, então, diante de tudo, o Felipe pensou: gente, será que isso é confiável? Ou isso talvez esteja sendo um capricho de um mendigo?
Está me parecendo uma brincadeira. Será que o Rei Mago está tirando uma com a minha cara? Sabe como é? O mendigo, de repente, um dia, ele achou esse convite num lixo, resolveu guardar. Mas espera um pouquinho, ele confirmou a data. O convite seria para 6 de dezembro, sábado. Só que no convite não dizia o ano. Não. O convite datava. A festa, o evento, aconteceria 6 de dezembro, sábado. Isso naquele ano de 1980. De fato, o sábado vindouro era o dia 6 de dezembro. Bem, a dúvida poderia ser dirimida na terça, dia 2 de dezembro. Porque isso tudo foi entregue para o Felipe na segunda-feira, dia 1º de dezembro. Na terça-feira, foi ele que não viu o mendigo na sua chegada de Jundiaí à Praça da Sé. Era raro de acontecer, mas não era a primeira vez que tinha acontecido. Bom, ele pensou, quando ele voltasse para casa, com certeza ele encontraria o Rei Mago, ele ia encontrar o mendigo. Mas que coisa, também na volta, ele não viu o mendigo. Ele perguntou para uns pedintes ali na Praça da Sé, que não falta ali gente pedindo, mas ninguém sabia de quem ele falava. Inclusive, um dos pedintes chegou a dizer que nunca havia escutado falar de nenhum mendigo chamado Rei Mago. E acrescentou, e olha que eu conheço todo mundo aqui da Praça da Sé. Esse Rei Mago que você está falando eu nunca vi. O Felipe até descreveu, aquele mendigo que está sempre com um paletó xadrez. E piorou, nunca vi e nunca ouvi falar. O Felipe ficou com a pulga atrás da orelha. Quarta-feira, não encontrou. Quinta-feira, não viu nem sinal. E sexta-feira, peraí, nada do Rei Mago aparecer. Foi quando o Felipe raciocinou e ele se lembrou. Lógico. Nós estamos no mês de dezembro. Hoje, sexta-feira, é dia 5 de dezembro. O presépio já deve estar armado na igreja da Sé. E como ele me disse que quando o presépio está armado, ele não sai da igreja a admirá-lo, sim, ele só pode estar lá dentro. E aí ele entrou cheio de convicção de que encontraria o Rei Mago lá dentro. E entrou na Santa Igreja da Sé. E ficou bem diante do presépio que de fato estava armado. Tinha gente olhando, as fotos sendo tiradas, batidas, ainda com a câmera fotográfica, na época era isso que fazia a foto. Mas nada do mendigo, nada do Rei Mago, mas nem sombra de quem ele tanto procurava. Aí o Felipe pensou alto, meu Deus do céu, o Rei Mago deve estar preparando tudo. É por isso que ele não está aqui. Será que ele, o Rei Mago, é o tal do com.or, Comendador Augusto Albuquerque disfarçado? É o Rei Mago? Só pode ser e ele deve estar preparando tudo. Mas então, como que um comendador se vestiria de mendigo numa praça pública aqui na Sé? Não, isso não faz o menor sentido. Não faz. Quando o Felipe saiu naquela tarde do dia 5 de dezembro da Praça da Sé, que foi na sexta-feira com destino de volta à sua casa, no bairro Samambaia, em Jundiaí, ele saiu com uma tremenda dúvida. Será que de fato haveria uma festa no dia seguinte? No sábado, dia 6 de dezembro, no Alto da Lapa, São Paulo, às 20 horas? Não era possível. Não era possível. Ele só podia mesmo estar sendo vítima de uma brincadeira. Nos dias de hoje, poder-se-ia chamar de trollagem. É assim que o pessoal fala hoje, não é? Trollagem.
Mas mesmo assim, ele pensou: olha, brincadeira ou não brincadeira, quer saber de uma coisa? Eu tenho de ir. Eu tenho de ir até lá. Eu vou. Vou sim. Pelo menos eu vou até o endereço conferir. Assim eu tiro de vez essa dúvida. Havia mais um detalhe. O traje do aniversário era aquele descrito numa parte do convite. O traje formal masculino incluía fraque ou casaca preto, seria esse fraque ou a casaca preto, calças escuras, preferencialmente pretas, colete de 2 fileiras de botões branco ou preto, a camisa branca abotoada, a gravata branca e o chapéu. Meu Deus do céu, será que isso é sério? Obviamente o Felipe não tinha essa roupa. Aí ele saiu feito um louco desesperado para alugar tudo. Ele parece que teve que ir até Campinas para poder arrumar todo o traje. E quando deu 17 horas do sábado, ele estava com todo o traje preparado e foi assim que ele foi se preparar. Tomou lá o seu banho e desta vez ele não poderia ir com tal ônibus executivo, afinal de contas era sábado. E aí ele foi com o seu próprio carro. O carro do Felipe em 80 era uma Belina vermelha. O destino de Felipe era o Alto da Lapa, São Paulo. E um detalhe muito importante. Para quem vai de Jundiaí, chegando pela via em Anguera, facilita. Na verdade facilita porque o Alto da Lapa seria o primeiro grande bairro de São Paulo. Então, devido ao pouco movimento do sábado à noite, o Felipe foi pontualíssimo. 5 minutos para as 8 da noite, ele chegou ao endereço indicado no Alto da Lapa. E aí, se preparem. Chegada dramática do Alto da Lapa. Era uma noite de sábado silenciosa, exceto pelo ronco suave do motor da Belina vermelha de Felipe, cortando o asfalto iluminado por postes antigos. O ano era 1980, mas aquela viagem parecia fora de qualquer calendário. Vestido com o traje exigido no convite, fraque preto, calças escuras, colete de botões duplos branco impoluto, camisa branca abotoada, gravata branca e chapéu social, Felipe mal reconhecia a si próprio, mal reconhecia o próprio reflexo. Era como se ele tivesse saído de um filme antigo. Seu porte já o mergulhava numa era que não era a sua. Quando a Belina estava diante do portão ornamentado da casa do Alto da Lapa, ele hesitou. Não, eu tô caindo numa pegadinha. Eu tô caindo, ou seria um golpe, sei lá. Isso não pode ser real. Isso só pode ser uma brincadeira. Foi então que ele chegou na rua determinada e já pertinho do número 213 da rua, que era o endereço da casa. E foi aí que aquilo aconteceu. Um relâmpago, uma luz, um flash, um relâmpago interrompeu tudo. Um flash fulminante, muito forte, intenso, com um clarão sobrenatural. Iluminou cada detalhe ao redor. E o mundo mudou instantaneamente. O mundo transfigurado no ano de 1950. Felipe olhou e viu os carros estacionados. Tinham formas e alma de outra década. Ele se lembra dos modelos dos carros vistos. Um Cadillac Eldorado com suas longas linhas cromadas, um Ford Thunderbird 57, baixinho e esportivo, um Mercedes-Benz
300 SL, seus fabulosos asas de gaivota reluzindo ao luar, um Rolls Royce clássico, imponente, com um detalhe de madeira polida e faróis circulares, cada um parado como uma escultura viva. O porteiro da casa, impecavelmente vestido, ele parecia saído de um retrato antigo. Fraque negro, gravata borboleta, luvas brancas, postura rígida, um guardião de uma era perdida, mantendo intacta a etiqueta de outra década. Dentro do pátio da casa, os convidados vestiam-se como saídos de uma pintura clássica. Cavalheiros com fraques sóbrios, suspensórios sob os coletes, sapatos envernizados. As damas desfilavam em vestidos longos de cetim cintilante, bordados com luvas até o cotovelo, cabelos presos em penteados elegantes, adornados com joias sutis. O som distante de uma orquestra se misturava ao tilintar das taças de cristal. Aí teve o encontro que ele tanto esperava. O encontro com o comendador. Felipe, com o coração acelerado, retirou o convite da lapela do paletó e, com as mãos trêmulas, entregou o convite para o mordomo. O homem leu, conferiu, olhou sério e perguntou: "O senhor é Felipe Mendonça Silva? Olha, o senhor é muito aguardado na nossa festa. O comendador Augusto Albuquerque pediu que assim que o senhor chegasse, ele fosse comunicado. Apenas um momento, por favor." E num sussurro quase inaudível, o mordomo sumiu pelas portas imensas da entrada. Felipe ficou parado, respirando a elegância vibrante do salão, e de repente a figura surgiu. Comendador Augusto Albuquerque. Meu Deus! Quando Felipe olhou, ele não acreditou. Era o mendigo. Sim, o comendador Augusto Albuquerque. Ele era o rei mago, mas não mais aquele mendigo desfigurado, mas um homem forte, com a barba bem aparada, escura agora, a pele sem manchas, impecável, olhos vivos por trás de óculos redondos refinados. E o comendador, quando viu Felipe, abriu os braços e deu um abraço afetuoso e inesperado. Meu caro Felipe, que bom que você veio. Você era a figura mais aguardada, Felipe. Com firmeza e emoção, conduziu Felipe para o salão repleto de luxo, apresentando-o com orgulho. Meus amigos, esse é Felipe. Eu quero que vocês o conheçam bem. Mas havia mais. Ele olhou para o Felipe com uma expressão doce e falou de um modo para que todos ouvissem. Felipe, você não imagina o orgulho que eu tenho de você. Eu quero que você conheça a minha filha. Seria de grande gosto, de grande prazer para mim se você um dia pudesse se tornar o meu genro. O coração do Felipe quase parou nessa hora. E então, os olhos de Soraya, a filha do comendador, os olhos de Soraya se encontraram com os olhos dele, Felipe. E aí tudo fez sentido nesse instante em que ela se aproximou. A Soraya, ela vestia um vestido longo de veludo verde escuro, finamente bordado com fios prateados que cintilavam sob a luz dos lustres, e em seus pulsos braceletes de ouro branco e amarelo entrelaçados. Pendiam de suas orelhas brincos elegantes com gotas de cristal luminosas. Seu rosto delicado e sereno
se iluminou ao ver o Felipe. Ela estendeu a mão com graça infinita, gesto que o acolheu como se ele realmente pertencesse àquela família e àquele tempo, e então suavemente convidou-o para dançar. A orquestra começou a tocar uma valsa antiga, elegante, envolvente. A valsa era linda, 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 linda. Felipe e Soraya se colocaram de frente, as mãos entrelaçadas, os corpos se movendo com um ritmo fluido. O salão mergulhou num silêncio reverente e ao final da dança, os aplausos ecoaram como trovões de aprovação. Depois da valsa, o salão que explodiu em aplausos, mas Felipe sentiu como se estivesse flutuando, quase desconectado daquele mundo. A luz dos lustres refletia nas joias das mulheres e o perfume sutil das flores frescas se misturava com o aroma do tabaco caro que alguns cavalheiros deixavam escapar discretamente. As conversas eram em tons baixos, mas carregadas de importância e segredos velados. Comendador Augusto Albuquerque, agora com um ar de autoridade tranquila, levou Felipe para um canto reservado perto da imensa lareira de mármore branco que aquecia suavemente o ambiente. Ele olhou profundamente nos olhos do rapaz e falou com voz firme, porém cheia de afeto. Felipe, há muito tempo, sabe, eu esperei por alguém em quem eu pudesse confiar. Alguém que não me julgasse pelas aparências, que enxergasse além do que todos viam. Como diz no livro O Pequeno Príncipe, que enxergasse o essencial. E você, meu amigo Felipe, provou isso para mim. Você viu em mim o essencial. Não viu o que aparentou para os seus olhos, porque você não viu com os olhos, esses olhos de fora, você me viu com os olhos do coração. Felipe engoliu seco, sentindo o peso das palavras do comendador. Ainda assimilando tudo, ele percebeu Soraya ao longe, sorrindo para ele com um brilho nos olhos, um brilho que não se apagava. E aí o comendador falou para o Felipe: Soraya, ela é minha única, mas é muito mais do que uma filha, continuou o comendador Augusto Albuquerque. Ela carrega o meu legado e agora eu quero que vocês dois, Felipe, você com a minha filha, construam um novo caminho juntos. E de repente a música mudou e uma banda de jazz suave começou a tocar, fazendo com que muitos convidados se juntassem para dançar em grupos mais informais. Felipe, ainda segurando a mão de Soraya, sentiu-se finalmente acolhido, como se aquele universo estranho começasse a fazer sentido para ele. E foi então que o comendador Augusto se afastou para falar com alguns convidados importantes, e Felipe aproveitou para olhar ao redor com mais calma. E ele percebeu detalhes que antes não notara: o painel de madeira entalhada com brasões antigos, as pinturas nas paredes que contavam histórias de família, e numa mesa próxima, um álbum aberto com fotografias amareladas pelo tempo que mostravam um homem com uma barba distinta, o próprio comendador, mais jovem, e em outra época. Felipe nessa hora sentiu um arrepio. Era como se o tempo tivesse se dobrado sobre aquele lugar, unindo passado, presente, realidade e mistério. Soraya,
percebendo sua inquietação, aproximou-se e murmurou no ouvido do Felipe: Felipe, aqui tudo tem uma história que poucos conhecem. Mas hoje, Felipe, você faz parte dela. Felipe sorriu, sentindo que, apesar das dúvidas e surpresas, finalmente havia encontrado o seu lugar, mesmo que o caminho para lá tivesse sido tão inesperado e tão sobrenatural quanto a festa que acabara de chegar. O brilho suave da manhã começava a entrar pelas janelas amplas do salão daquela casa no alto da Lapa, quando Soraya, com um gesto delicado, levou Felipe para um luxuoso sofá. Era de veludo carmesim que parecia ter sido tirado diretamente de um castelo europeu. Estofado macio acolheu o corpo cansado de Felipe, mas seus olhos continuavam fixos nos olhos de Soraya. Ela olhou intensamente para ele, os lábios formando um sorriso tímido, quase envergonhado, que desapareceu num instante. Seu olhar ficou sério, profundo, como se carregasse um segredo. E aí, Soraya aproximou-se lentamente, e num instante o sorriso voltou, mais doce, mas agora misturado com uma ternura quase palpável. E então, sem aviso, Soraya beijou Felipe. O beijo começou suave, cheio de afeto, mas rapidamente tomou o tom urgente, quase desesperado, uma sofreguidão que parecia vir do fundo da alma. Felipe sentiu seu peito apertar, o ar faltar, o mundo girar num turbilhão de emoções, seu corpo relaxou no abraço e então tudo escureceu. Apagou. Quando Felipe voltou a si, o sol já tingia o céu de tons alaranjados. Ele estava dentro da sua berlina vermelha, as mãos ainda tremendo ao volante. O carro estava parado, mas num reflexo ele pisou no freio com força. Sabe, como se estivesse brecando o carro naquela hora? Mas não era isso que acontecia. Repito, o carro estava parado. Aí ele abriu a porta do carro, respirando profundamente aquele ar para afastar aquele torpor que o invadia. O coração ainda martelava, como se tivesse vivido uma eternidade em minutos. Olhou para o relógio do painel e arregalou os olhos. Já eram quase 6 horas da manhã. Ainda confuso, saiu do carro. Lembro que nós estávamos em dezembro. O dia clareia um pouco mais cedo. Ainda confuso, ele saiu do carro e caminhou até a casa indicada no convite, número 213. Uma construção imensa, imponente e antiga. A casa quase majestosa. 4 palmeiras altas emolduravam a entrada. As sombras das palmeiras projetadas no muro de pedra. O portão de ferro estava fechado. Um imenso cadeado fechava uma corrente, mantendo aquele portão lacrado praticamente. Felipe tentou movimentar ainda o trinco, mas ele não cedeu. A mansão parecia abandonada. Uma presença silenciosa e vazia no meio do bairro que pulsava vida ao seu redor. Enquanto o Felipe examinava o portão, um senhor apareceu caminhando pela calçada, usando um colete refletivo e segurando um rádio de comunicação. Ele fazia a ronda do quarteirão, um homem de rosto marcado e olhar atento. Bom dia, senhor. Estou vendo o senhor aí, posso ajudar em alguma coisa? Perguntou o homem. Felipe engoliu a seco e respondeu meio sem jeito, porque ele estava com aquela roupa. O homem olhou assim, admirando as vestes do Felipe, tão fora de época, né? Aí o Felipe respondeu para o homem: na verdade, eu só estava conferindo uma coisa aqui.
O senhor sabe me dizer onde estão as pessoas que moram nessa casa? Aquele senhor franziu a testa, como quem já sabia a resposta. Olha, senhor, eu faço ronda por aqui nesse quarteirão faz 5 anos. E eu nunca vi ninguém entrar e nem sair dessa casa. A casa está sempre assim. Fica fechada, não tem movimento nenhum. Dizem que é difícil até de vender. Tem umas pendências aí da herança que ninguém consegue resolver. Felipe sentiu o sangue dele gelar. Tudo aquilo não fazia sentido. A festa, o convite, a figura do comendador. Era como se tivesse sido tragado para dentro de um sonho do qual ele não sabia como acordar, ele não sabia nem como sair. Então, o Felipe olhou para si mesmo com aquelas roupas de outra época e pensou com ele: bem, eu acho melhor eu ir embora. Eu ir embora, dar um tempo para que eu possa processar tudo isso. Com passos lentos, ele voltou para a Belina, entrou e antes de ligar o motor, ele olhou mais uma vez para a mansão silenciosa. As palmeiras altas balançavam suavemente ao vento da manhã, como sentinelas de um mistério que ainda estava longe de ser desvendado. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Você que está acompanhando essa história, você vai entendê-la de cabo a rabo. As explicações de tudo isso você não pode perder no capítulo final dessa história, que está aqui no nosso canal Capítulo Final.